Quais são os seus contratos inegociáveis? Aqueles acordos que você sela com você mesmo, de coisas que te fazem bem, que te priorizam, que te colocam como centro da sua própria vida. Você tem esses contratos? Olá, meu nome é Juliana Aguilar e eu tô muito feliz de ter você aqui em mais um episódio do podcast Sua Manhã Mais Positiva. Eu não sei se você já sabe, mas esse ano também nós fomos indicados para o prêmio IBEST, gente, é o maior prêmio da internet brasileira. Tô muito feliz de estar lá entre gigantes, né, de conteúdo, gigantes de várias categorias. E para que para que eu consiga passar para a próxima etapa, eu preciso muito do seu voto. Então eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio, se você puder votar. E o voto, né, eles aceitam um voto por dia. Então se você puder votar todos os dias, vai ajudar muito o Sua Manhã passar para a próxima etapa. Agora falando sobre os contratos inegociáveis, né? Se a gente olhar para nossa vida, a gente está sempre disponível para os outros. Para as outras coisas, para as outras pessoas, para as outras demandas, né? Às vezes até no trabalho mesmo, né? Que a gente tem as nossas obrigações ali, a gente acaba cumprindo a demanda do outro, deixando a nossa para depois, né? E a gente está sempre se colocando onde? Em segundo lugar. Por quê? Porque a gente não sela contratos inegociáveis com a gente mesmo. A gente está sempre disponível para o mundo e quando é a nossa vez, nós não estamos disponíveis. Porque o mundo engoliu a gente. A rotina engoliu a gente, mas por permissão de quem? Nossa mesmo. Eu sei que não é fácil, né? Às vezes, né, a gente tem muita coisa pra fazer. O dia que tem 24 horas parece que precisaria de 48 horas, né? Cada pessoa tem uma rotina, cada pessoa leva um tempo, né, de transporte, cada pessoa leva um tempo pra fazer alguma coisa. Cada pessoa tem um universo ali pra viver, né? E esse universo chamado vida, que é individual. Cada um tem ali as suas particularidades. E os contratos inegociáveis também variam de pessoa para pessoa. Tem pessoas que conseguem ter um super contrato inegociável consigo mesma e tem pessoas que não. Mas o importante é que a gente tenha pelo menos uma coisa que seja inegociável pra gente. Essa coisa eu vou fazer pra mim, pro meu bem-estar, porque me dá prazer e porque eu preciso. O meu inegociável eu sou muito dona de casa, gente. Eu adoro arrumar minha casa, decorar minha casa. Faxinão pesado, eu confesso que eu não sou muito fã, não. Tenho ajuda, consigo ter ajuda, graças a Deus. Mas a organização do dia a dia, isso me faz muito bem. Até porque eu trabalho em casa. Então, se eu não organizar minha casa, eu estiver naquele ambiente caótico, o meu trabalho não rende. O meu trabalho fica, eu percebo se minha casa tá desorganizada, alguma parte assim, eu fico conturbada. Então, isso é algo inegociável para mim. Eu, todos os dias, preciso organizar a minha casa, não importa a demanda que tenha. A não ser, por exemplo, fui acompanhar meu pai numa cirurgia, aí não dava tempo mesmo, né? Porque tem a criança, né? Um monte de coisa, não deu tempo, ok. É uma exceção. O que não dá pra ser é o nosso contrato com a gente virar a exceção. A gente colocar várias coisas na frente sempre e ele, né, não ser a prioridade, né? Então isso pra mim é inegociável, comigo mesma. Eu preciso fazer isso. No meu dia, eu preciso ter um tempo pra eu fazer isso. E pra mim, juro pra vocês, tá? Não é aquela coisa, ai meu Deus, tem que arrumar a casa. Não, é gostoso, porque o que eu sinto depois, quando eu vejo a minha casa organizadinha, né? Limpinha, cheirosinha, é muito bom. Então isso pra mim é inegociável. Ir pras minhas práticas de jiu-jitsu e de yoga, pra mim é inegociável, a não ser que tenha uma coisa muito extrema que eu não possa ir. Eu treino, por exemplo, sempre na hora do almoço, né? E esse almoço, né, ou eu adianto um pouquinho o almoço, ou é um pouquinho mais tarde, mas é ali no meu horário de almoço. Eu costumo não marcar nada nesse horário. Se eu tenho reunião, eu tento sempre, ou antes ou depois. Nunca uma reunião que vá pegar esse momento que é meu, que é um contrato inegociável. Isso me faz bem, me libera dopamina, eu trabalho o meu corpo, trabalho minha mente, vai me ajudar a desempenhar as minhas outras funções da vida. É algo que me dá prazer, então é inegociável. Esses são os meus inegociáveis. Quais são os seus? O que cabe na sua rotina? O que faz você se sentir prioridade na sua vida? Às vezes, gente, é um chazinho que você consegue tomar, um cafezinho é o que dá tempo.
né? Mas qual é o seu? O que encaixa na sua rotina? Você tem algo que é inegociável para você, que você vai se ver como prioridade? Ah, eu gosto de ler, 5 minutos de leitura ali, né? Fazendo cocô sentado na privada, não sei. Mas determine o seu inegociável, para você sentir que você também se coloca na vida como prioridade. Porque senão a vida engole a gente coloca o trabalho, os filhos, a casa, né? A casa pra mim é o meu, que nem eu falei, né? Pra mim é prazeroso porque eu trabalho em casa, mas tem gente que é um tormento arrumar a casa. E tá arrumando, não para de arrumar e vira um tormento. E aí essa casa vira prioridade. E não dá. Se pra você é um tormento, não tem que ser a sua prioridade sempre. Você tem que fazer algo também que te dê esse prazer. Deixa essa louça lá pra lavar depois. Qual o problema? Quem tá te cobrando disso? Você mesma? Alguém? Essa pessoa tá enxergando que ela também pode ir lá, lavar a louça, fazer a parte dela, né? Porque acontece isso muito, né? Então, o que é prazeroso pra mim, às vezes pra outra pessoa não é, né? E também, às vezes, você fala, nossa, como assim é prazeroso pra você? Porque às vezes é pouca coisa que eu tenho que arrumar, não sei. Cada um sabe do seu, entendeu? Então, ache o seu. Ache qual é o seu contrato inegociável com você. Aquilo que te dá prazer, que te instiga, que te traz felicidade, que libera dopamina em você. Porque isso vai te ajudar a você desempenhar os seus outros papéis da vida com muito mais leveza. Porque a vida já é tão pesada, né, gente? Tudo cobra o tempo todo. Só que sabe quem é a pior pessoa que cobra a gente? Somos nós mesmos. Nós somos os piores cobradores que existe de nós mesmos. A gente tá o tempo todo se cobrando pra ser melhor em tal coisa, pra isso, pra aquilo. Mas às vezes a gente esquece do básico, de fazer uma coisa que a gente gosta, da gente se dar amor. A gente se dá amor pra gente mesmo. E esses contratos inegociáveis são isso, a gente dá amor pra gente mesmo. Eu percebi, né, que se eu não arrumasse a minha casa, eu não conseguia ter desempenho, porque aquilo me atrapalha, né? Quem acredita em astrologia, eu sou virginiana, então pra mim, nossa, é uma coisa. Quando a minha filha era pequena, ela bagunçava tudo e ela não arrumava, ela tinha 1 ano e pouco, né, 2 aninhos e tal, ela não arrumava nada. Por mais que eu falasse, filha, arruma, tal. E aí eu perdi um tempão, né, ali, arrumando aqueles brinquedos dela pra conseguir trabalhar, tal. Eu falei, quer saber? Eu vou só fechar a porta do quarto dela, o resto tá organizado. Então, enquanto ela estiver na escola dela, eu não vou ver nada. Ali é o mundo dela e ok. E eu tive que negociar isso também. Dentro do meu inegociável, eu tive que negociar algo que me desse prazer. Então, olha pra sua vida. Olha as coisas que você gosta, as coisas que se encaixam ali na sua rotina, no tempo que você tem, que às vezes é bem escasso. E coloca o seu inegociável. E eu vou te falar uma coisa. Quando você se sente bem, quando você se prioriza, você consegue ter muito mais agilidade para resolver coisas, para executar tarefas. E aí você vai ver que você vai conseguir administrar melhor o seu tempo, né? Porque você vai estar com a sua mente mais límpida, mais criativa. Por exemplo, quem tem filho? Filho faz birra, criança faz birra. É uma coisa, né? Quem falar que tem um filho que não faz birra, olha, me ensina aí qual é a mágica, porque eu desconheço. E aí, essa birra pode durar 5 minutos, 10 minutos ou 1 hora. E eu percebi, me avaliando, que as birras da Maia duravam mais quando eu entrava na onda dela. Quando aquilo me irrita muito, né? Não vou falar que não me irrita nunca mais, que eu sou plena, que é mentira. Mas hoje eu já consigo identificar que quando eu entro ali na onda dela, essa birra que dura, que era pra durar ali 5 minutos, dura meia hora. Aquele escândalo todo, né? E quando que eu não consigo gerenciar isso com ela? Quando eu não faço as coisas que me fazem bem no dia, porque eu tô com a minha mente super conturbada, eu tô nervosa, eu tô irritada, e aí eu não consigo gerenciar aquilo com ela. E aí o que acontece? Eu perco tempo. E aí o tempo que eu poderia estar fazendo outras coisas, eu tô ali gerenciando a birra da criança. Ou no seu trabalho, né? Você tem atividades ali pra fazer no dia. E aí você fica muito tempo numa atividade, muito tempo tentando encontrar uma solução pra alguma coisa. Por quê? A sua cabeça tá exausta. Você tá estressado, você tá cheio de cortisol, excesso de cortisol. Você não vai conseguir resolver as coisas de uma forma mais ágil. Porque você tá com excesso
de estresse. E aí você vai demorar muito mais, porque você não teve o seu tempo ali que você precisava para regular tudo ali dentro de você, para se dar prazer, para se sentir prioridade na sua vida. Porque parece que a gente tá sendo roubado, né? Como se, quando a gente entra nesse looping, né, de fazer as coisas do mundo, parece que estão roubando alguma coisa da gente, parece que estão roubando a gente da gente mesmo. É essa sensação que eu já senti várias vezes, eu sei que várias pessoas sentem, como se a vida estivesse roubando a gente da gente. Então tenta ali, sério, dentro da sua rotina, dentro da sua realidade, dentro do seu universo, colocar alguns pequenos contratos inegociáveis para você. Se você precisa de pessoas, né, para que você consiga fazer alguma coisa, de pessoas que te apoiem, senta com essa pessoa, com calma, conversa. Olha, eu preciso de 5 minutos para mim, eu preciso de meia hora para mim. Eu preciso, porque senão eu não vou conseguir ser uma boa esposa, um bom marido, eu não vou conseguir trabalhar direito, entregar resultados. Você precisa. Então, tenta fazer isso, gente. Pra mim, dá muito certo. Eu me sinto muito mais rápida, muito mais ágil, muito mais feliz, muito mais leve. Não quer dizer que eu sou leve todos os dias, que eu não tenho estresse nunca. Mentira, eu tenho. E eu sou uma pessoa que eu era muito estressada, muito nervosa. Ainda sou um pouco, mas eu era muito intolerante. Falava uma coisa pra mim, eu já ia pra cima. Hoje eu sou muito mais leve. Eu olho pra essa minha raiva, né, pra esse meu estresse, tal, de uma outra forma. Hoje eu consigo ver que quando eles chegam, é porque realmente tem coisa errada aí. E aí eu preciso me posicionar. Quando eu tô... a raiva, ela ajuda a gente também a determinar o nosso território. Não deixar a pessoa passar ali da linha, né, que a gente estipulou. Mas às vezes essa linha tá demais. Então eu consigo hoje perceber isso, né? E eu acho que é uma coisa contínua, né? Esse autoconhecimento. Não é algo que termina, é pra sempre, né? Até o último dia da nossa vida, porque graças a Deus somos pessoas em constante mudança. Não somos quem éramos ontem, ano passado, há 10 anos. Não somos mais essas pessoas, né? Então a gente vai mudando, a gente vai se conhecendo, a gente vai se entendendo. Uma coisa que a gente precisava resolver antes, talvez hoje não precise mais, daqui a pouco volte. E é isso. Mas a gente também precisa se abrir para essas mudanças. A gente precisa se abrir para se conhecer, né? Às vezes a gente conhece uma pessoa nova, mas nós somos a principal pessoa que a gente tem que se abrir para se conhecer todos os dias. Então, na sua versão de hoje, o que você gostaria de fazer por você e você não faz? Faça essa pergunta para você. Como você conseguiria transformar essa coisa em algo inegociável? Nada passa por cima disso, a não ser, né, por exceções, né? Acontecer alguma coisa e tal. Mas no dia a dia, no geral, como eu posso fazer com que essa coisa seja inegociável para mim? E tenta colocar isso em prática. Você vai ver como você vai se sentir muito melhor com você mesmo. Até pela sua autocobrança ali de, fulano consegue fazer, eu não consigo. Mas a vida do outro... Porque é normal, a gente se compara mesmo, o ser humano se compara. Todo ser humano se compara. Tem pessoas que se comparam comigo, eu me comparo com outras pessoas. Ou a mesma pessoa que se compara comigo em uma parte da vida e eu me comparo com outra pessoa em outra área da vida. E assim, a gente vai nesse looping se comparando e na comparação a gente se coloca pra baixo, né? Porque cada um tem uma jornada, cada um tem uma vida, cada um tem uma rotina e é impossível encaixar a vida do outro na nossa vida ou a nossa vida se encaixar na vida do outro. Às vezes é difícil encaixar até no ambiente familiar, marido, mulher, filho, é difícil, imagina alguém externo, né? Então é bom a gente também ter essa noção. Mas é isso, girassóis. O meu convite pra vocês hoje é pensar, reflita. Qual é o meu inegociável? Não precisa colocar uma mega coisa grande, gigantesca. Comece pouquinho. Coloca uma coisa pequena que você realmente consiga colocar em prática, que não seja, né, uma coisa muito desafiadora pra você, que você tenha que entrar num embate muito grande, tanto externo quanto interno. Então coloca uma coisa tranquila e aí você vai mudando aos poucos, tá bom? Hoje eu decidi gravar esse episódio andando. Eu estou andando, gravando o episódio
E aí eu fico sem ar falando e andando, e às vezes minha voz ficou meio... Então me perdoem por isso, girassóis. Mas é isso por hoje. Se você gostou, se você acha que tem alguém que precisa de fazer esse contrato inegociável, manda esse episódio para essa pessoa. Deixa sua avaliação para mim. Também é muito importante para que o podcast cresça. E não esquece de deixar seu voto também lá no iBest. Um beijo, até a próxima!